Antes que os livros fossem escritos por reis e sacerdotes, houve mulheres que ergueram reinos inteiros com as próprias mãos, moldando cidades, rotas comerciais, religiões e guerras. Mulheres que não apenas governaram, elas fundaram mundos. Uma rainha que fugiu da morte e construiu Cartago do nada. Uma mãe que transformou o Império Romano numa máquina cristã. Guerreiras da Núbia que quebraram exércitos. Matriarcas vikings que definiram clãs inteiros. Esta é a história proibida das mulheres que criaram impérios. Dido não nasceu destinada ao anonimato. Nasceu carregando a tensão entre duas forças que moldariam sua vida, a inteligência política afiada e a coragem silenciosa. Filha do rei de Tiro, uma das cidades mais ricas do Mediterrâneo, ela cresceu ouvindo o barulho dos navios fenícios, partindo e chegando, carregados de púrpura, ouro e rumores de terras desconhecidas. Desde cedo, aprendeu que mercadores não apenas vendiam bens, vendiam informações. E eram essas informações que moviam impérios. Seu pai, preocupado com sua mente inquieta, ensinou-lhe pessoalmente a linguagem secreta dos mapas e das alianças. Mas o que nem ele imaginava era que essa mesma habilidade a transformaria na maior fugitiva da história antiga e depois na fundadora de uma das cidades mais poderosas já vistas. Com a morte do rei, o trono deveria ser compartilhado entre Dido e seu irmão, Pigmalião. Porém, Pigmalião tinha outro plano: eliminar qualquer um que competisse com seu poder absoluto, incluindo o marido de Dido, Siqueu, um sacerdote rico e respeitado. A morte de Siqueu foi o estopim que transformou Dido de princesa em estrategista. Enquanto chorava em público, ela negociava em secreto com nobres, comerciantes e marinheiros, preparando uma fuga em massa da cidade. Sua mente funcionava como a de uma general. Ela não planejou escapar, planejou desaparecer. Subornou guardas, falsificou documentos, roubou parte do tesouro real e enganou o próprio irmão, fazendo-o acreditar que ainda estava em luto profundo. Quando Pigmalião finalmente descobriu sua fuga, era tarde demais. Dido já atravessava o mar com dezenas de navios e centenas de seguidores. Ela não estava apenas fugindo, estava começando seu reino. A viagem foi longa, marcada por tempestades, piratas e pela incerteza do futuro. Ainda assim, a figura de Dido mantinha todos unidos. Ela era calma, firme, e cada decisão sua parecia guiada por algo maior do que sobrevivência. Parecia guiada por destino. Quando finalmente chegaram ao norte da África, encontraram terras ricas, mas ocupadas por tribos locais. Dido não declarou guerra. Ela fez o que os fenícios faziam de melhor, manipulou através de acordos. Pediu apenas a quantidade de terra que pudesse ser cercada com o couro de um único boi. Os chefes locais riram, achando que a princesa estrangeira era ingênua. Dido, então, mandou cortar o couro em tiras finíssimas e com elas contornou uma imensa área costeira. A terra que cabia dentro de um couro se tornou o coração de Cartago. E assim, com uma manobra de genialidade quase mítica, ela fundou uma cidade que se tornaria rival de Roma. Dido desenhou estradas, construiu muros, organizou portos e criou uma cultura que misturava tradição fenícia, inovação africana e disciplina militar. Ela era o tipo de rainha que andava entre o povo e entendia o ritmo da cidade que estava nascendo. Cartago prosperou rapidamente, tornando-se centro de comércio marítimo, uma joia do Mediterrâneo. Mas quanto mais forte ficava o reino, mais rumores cresciam de que Pigmalião ainda a perseguia. Dido vivia com a sensação de que sua sombra carregava um assassino. Sua tensão interna se traduzia em firmeza externa. O destino, porém, a colocou diante de outra ameaça. Enéas, o troiano errante que chegaria às suas costas. Mas isso pertence a outra narrativa. O importante aqui é que Dido não apenas fundou Cartago,
Ela fundou uma linhagem de poder construída sobre fuga estratégica, inteligência diplomática e coragem para recomeçar do zero. E tudo isso transformou seu nome em sinônimo de reinvenção, liderança e um tipo raro de grandeza. Aquela construída não pelo poder herdado, mas pelo poder conquistado em mares incertos. Helena de Constantinopla não nasceu no coração do poder, mas na periferia dele, em uma região simples da Bitínia, onde soldados aposentados e comerciantes se misturavam em tavernas cheias de fumaça e rumores. Era filha de uma família humilde, talvez uma estalajadeira, talvez uma serva, e nenhuma versão de sua origem a coloca destinada à realeza. Mas Helena carregava algo ainda mais valioso que sangue nobre, uma percepção quase sobrenatural das pessoas, um instinto para ler intenções, medos e desejos com uma precisão que assustava quem convivia com ela. Quando conheceu o jovem oficial Constâncio, um homem ambicioso e pragmático, ela não o conquistou com beleza, mas com presença. Ela tinha essa capacidade misteriosa de fazer qualquer pessoa sentir que estava sendo vista com mais atenção do que merecia. E para homens que aspiravam poder, ser compreendidos era uma sedução em si mesma. Constâncio se uniu a ela, e dessa união nasceu Constantino, o homem que mudaria o mundo. Mas quando Constâncio começou a subir politicamente, seus assessores cochicharam que uma esposa plebeia mancharia sua imagem. Pressionaram-no a abandoná-la e casar-se com uma nobre. Helena foi afastada sem escândalo, sem protesto, e esse silêncio foi sua primeira grande lição. Poder não é conquistado discutindo, mas permanecendo. Ela não desapareceu. Criou Constantino com disciplina, rigor espiritual e uma visão que poucos compreendiam na época. Seu filho não seria um general qualquer. Seria alguém capaz de guiar impérios. Helena observava os generais romanos e percebia que todos confiavam em força física e estratégia militar, mas negligenciavam o poder mais profundo, o simbólico. E foi justamente o simbólico que Helena moldou no filho. Ela o ensinou a interpretar sinais, respeitar presságios, considerar a força invisível da crença humana. E foi isso, mais tarde, que tornaria Constantino diferente de todos os outros imperadores. Quando ele finalmente ascendeu ao poder, após guerras civis e traições infinitas, Helena foi chamada de volta à corte. E ali, naquele palácio colossal, entre colunas de mármore e burocratas arrogantes, ela mostrou o quanto havia evoluído. Helena não agia como as demais mulheres da elite, não buscava alianças matrimoniais, não participava de intrigas banais. Ela operava em outra camada. A camada espiritual. Dizia-se que Helena andava pelo palácio com o mesmo olhar que tinha na juventude. Um olhar que atravessava armaduras, títulos e coroas, como se enxergasse a alma por baixo das roupas de poder. Mas foi sua jornada à Terra Santa que a transformou em mito. Helena partiu não como imperatriz, mas como peregrina. Suas roupas eram simples, seus passos eram discretos, mas cada cidade por onde ela passava parecia despertar de séculos de silêncio. Ela reconstruiu igrejas, conversou com pobres, libertou prisioneiros, distribuiu riquezas. Sua compaixão era tão intensa que relatos afirmam que multidões a seguiam espontaneamente, como se sentissem que aquela mulher carregava algo sagrado. Foi em Jerusalém que Helena realizou seu feito mais marcante, a suposta descoberta da verdadeira cruz. Guerras, impérios e teologias foram moldados por esse evento. E mesmo que arqueólogos modernos questionem sua autenticidade, o que realmente importava era o impacto psicológico. Helena deu ao cristianismo o símbolo físico da dor e da esperança. Ela não apenas encontrou uma cruz, ela deu ao Império Romano um novo eixo espiritual.
Essa habilidade de transformar fé em política fez de Helena a mulher mais influente da história cristã. Seu gesto reorientou a identidade de um império inteiro, modificou rituais, influenciou reis e ecoou pelos séculos. O mais impressionante é que Helena não fez guerra, não comandou exércitos, não precisou ameaçar ninguém. Seu poder era construído no invisível, no símbolo, na fé, na memória. Quando retornou a Constantinopla, foi recebida como santa ainda viva. Constantino ergueu igrejas em sua honra e a tratava como conselheira espiritual. Mas Helena nunca se comportou como monarca. Comportava-se como alguém que entendia o poder como um rio subterrâneo que alimenta a superfície. E esse é o segredo da grandeza dela. Enquanto imperadores lutavam por fronteiras, Helena governava o coração das pessoas. Ela moldou o mundo cristão através de gestos que pareciam apenas devoção, mas que eram, na verdade, movimentos estratégicos que definiriam o maior império da Idade Média. Assim como Dido fundou um reino com inteligência política, Helena fundou um império espiritual que sobreviveria por milênios. Ranavalona I não surgiu como rainha por destino divino, mas por sobrevivência pura, vingança silenciosa e inteligência crua. Antes de vestir a coroa de Madagascar, ela era apenas Ramavo, filha de um líder de clã que havia previsto um golpe palaciano e tentado alertar o rei. Ele foi ignorado, capturado e morto, mas suas últimas palavras ecoariam para sempre na mente da filha. Confie em ninguém, veja tudo, sobreviva. Essas 3 ordens se tornariam a fundação psicológica do reinado mais temido da história africana. Quando o rei Andrianampoinimerina morreu, o trono deveria ir para seu filho Radama I, e depois disso para seus próprios descendentes. Ramavo não estava na linha de sucessão, mas ela possuía algo mais valioso do que sangue real, um estilo de leitura humana que ultrapassava a lógica. Ramavo via intenções antes que fossem faladas, via traições antes de germinarem, via medo onde outros viam respeito. E é por isso que, quando Radama morreu sem filhos legítimos, ela agiu antes que os nobres pudessem reorganizar o poder. Ramavo foi até os guardas pessoais do falecido rei, e com a frieza de um general, declarou que Radama havia ordenado antes de morrer que ela fosse sua sucessora. Era mentira, mas uma mentira perfeita. Os guardas, ainda em choque e sem liderança, aceitaram. Os nobres ficaram paralisados. E quando perceberam o que estava acontecendo, já era tarde. Ramavo havia se tornado Ranavalona I, rainha de Madagascar. O que viria depois definiria sua fama de a mulher mais perigosa da África. Ranavalona acreditava que o colonialismo europeu era uma doença que corroía povos por dentro, começando pelas mentes, depois pelas crenças e só então pelos territórios. Por isso, seu primeiro gesto como rainha foi expulsar missionários, negociantes e conselheiros que tentavam ocidentalizar o reino. Para muitos, foi um ato de crueldade. Para Ranavalona, foi cirurgia preventiva. Ela via o que acontecia em reinos vizinhos, governantes manipulados, feudos inteiros dependentes de armas, tecnologias e alianças que minavam a autonomia nativa. Ranavalona jurou que Madagascar jamais seria dominada. Mas proteger um reino exige sacrifícios, e é aqui que a história mergulha na escuridão. Ranavalona criou um sistema militar e jurídico tão rigoroso que o menor sinal de traição era punido com métodos que lembravam rituais ancestrais, provas de veneno, caminhadas forçadas, julgamentos que misturavam superstição e estratégia política. Para a Europa, ela virou um monstro. Para muitos malgaches, ela era um escudo, duro, mas necessário. O ápice da lenda de Ranavalona surgiu com o famoso desfiladeiro de passos obrigatórios,
onde criminosos e suspeitos tinham de atravessar um penhasco estreito, escoltados por guardas que desfaziam qualquer deslize com um empurrão fatal. O Ocidente descreveu isso como sadismo. Mas, para Ranavalona, era a maneira de provar coragem, espírito e fidelidade ao reino. Ela transformou não apenas as leis, mas a própria psicologia de Madagascar. Sob seu governo, o medo se tornou uma ferramenta política, a disciplina virou arma, a lealdade deixou de ser sentimento, se tornou sobrevivência. E por quase 4 décadas, Ranavalona segurou sozinha o peso de proteger sua terra contra potências europeias muito mais ricas e organizadas. Nenhum reino africano daquela época conseguiu resistir tanto tempo sem se render, sem se tornar protetorado, sem ceder economicamente. Madagascar permaneceu independente, mas essa independência custou caro. O povo sofreu. Rebeliões foram esmagadas, conspiradores desapareceram, missionários fugiram em navios desesperados. Ranavalona se tornou um enigma moral. Tirana ou guardiã, vilã ou protetora. Tirana para os olhos, estrangeiros, guardiã para famílias que viram Madagascar resistir quando todos diziam que seria impossível. E aqui está o segredo psicológico dessa mulher. Ranavalona não se movia por ódio, mas por trauma ancestral. Ela cresceu vendo seu clã ser destruído por confiar demais. Aprendeu que bondade sem vigilância vira fraqueza. E entendeu que governar um reino cercado por potências estrangeiras é como segurar uma tigela cheia de escorpiões. Qualquer hesitação permite que a morte escape. Ela viveu, governou e morreu, acreditando que era a última muralha entre Madagascar e a destruição. E durante 33 anos, aquela parede resistiu. Ranavalona I não fundou um reino, mas preservou um. E, ao fazer isso, entrou para a história não como vítima do colonialismo, mas como uma das únicas governantes que o desafiou, enfrentou e venceu. Irene de Atenas nasceu em uma família nobre, mas não poderosa, e desde cedo entendeu que mulheres não recebiam nada gratuitamente no Império Bizantino. Tudo precisava ser tomado. Ela cresceu observando generais, monges, eunucos e burocratas disputarem poder como lobos famintos e aprendeu que, para sobreviver naquele labirinto dourado chamado Constantinopla, era preciso dominar 3 habilidades: silêncio estratégico, cálculo emocional e timing perfeito. Irene era dona das 3. Quando foi escolhida para se casar com o jovem e vaidoso Leão IV, muitos pensaram que ela seria apenas mais uma imperatriz decorativa, usada para alianças e cerimônias. Mas o que ninguém percebia era que Irene, com seus olhos serenos e fala controlada, estudava cada gesto político ao seu redor. Ela observava como as facções religiosas manipulavam imperadores, como os generais mudavam de lado a cada vitória ou derrota, e como o clero influenciava multidões com sermões carregados de medo. Irene percebeu que, no Bizâncio, quem controlava a fé controlava o império, e é aqui que sua história se torna perigosa. Quando Leão IV morreu repentinamente, o trono passou para o filho do casal, Constantino VI. Ele tinha apenas 9 anos e Irene assumiu a regência. A princípio, todos acreditaram que ela governaria de maneira discreta, mas Irene tinha planos muito maiores. Enquanto se passava por mãe protetora, ela consolidava alianças com bispos influentes, trazia eunucos de confiança para cargos-chave e enfraquecia generais que poderiam ameaçar seu governo. Irene não usava força física, usava desgaste psicológico. Sua arma favorita era a dúvida. Ela deixava rumores surgirem, deixava inimigos brigarem entre si, deixava decisões burocráticas demorarem até o momento perfeito. E enquanto o império acreditava que ela apenas administrava, Irene erguia uma teia política invisível, onde cada fio levava até ela.
Quando Constantino VI cresceu, tentou assumir seu papel natural como imperador. E então descobriu a verdade brutal. Sua mãe não tinha intenção nenhuma de devolver o poder. Irene o cercou de conselheiros fiéis, limitou seu acesso ao exército, construiu uma imagem pública onde ele parecia fraco e imprudente, e usou o clero para emprestar autoridade divina às suas próprias decisões. Toda vez que Constantino tentava agir, Irene o antecipava. Toda vez que tentava fugir de sua influência, ela o isolava. Quando tentou governar sozinho, ela o desestabilizou. Não havia escapatória. Era como se Irene tivesse transformado o palácio em um grande tabuleiro onde apenas ela sabia as regras. Mas o ato mais chocante de sua vida estava por vir. O momento que definiria sua reputação para sempre. Constantino reuniu aliados militares e, por um breve instante, parecia prestes a superar a mãe. Mas Irene reagiu com uma frieza que aterrorizou até seus aliados. Ordenou que o filho fosse capturado, levado a um aposento afastado e cegado para torná-lo incapaz de governar. Disse que, quando o ato terminou, o palácio inteiro ficou em silêncio absoluto, como se os próprios mosaicos tivessem testemunhado um tabu indescritível. Alguns relatam que Irene chorou sozinha depois. Outros dizem que ela permaneceu calma, como se tivesse apenas removido mais uma peça do tabuleiro. A verdade nunca será conhecida. O que sabemos é que Irene governou sozinha e se tornou a primeira mulher na história a ocupar o trono romano como imperatriz absoluta. Não regente, não consorte, imperatriz de fato. Irene reorganizou o clero, redefiniu políticas econômicas e reergueu o culto às imagens sagradas, ganhando apoio gigantesco da igreja e do povo. Mas esse mesmo protagonismo despertou o ódio de generais e diplomatas, que não toleravam ser comandados por uma mulher. No final, seus adversários se uniram, derrubando-a do trono e enviando-a para uma vida de exílio silencioso. Lá, sem coroas, sem palácios e sem servos, Irene morreu distante do mundo que governou com mãos invisíveis. Porém, sua marca jamais desapareceu. Irene não foi apenas uma rainha. Ela foi a mulher que provou que, em um império dominado por homens, a maior arma não era a força, mas a capacidade de manipular estruturas invisíveis, dominar instituições e controlar corações sem levantar uma espada. Irene de Atenas transformou maternidade em estratégia, religião em política e o trono romano em uma disputa onde apenas a mente mais afiada sobreviveria. O que ela deixou para trás não foi apenas medo. Foi a prova de que poder absoluto pode ser conquistado sem derramar sangue, até que seja necessário derramar o sangue do herdeiro. Wu Zetian entrou no palácio não como princesa, não como consorte poderosa, mas como uma concubina secundária, uma jovem de inteligência afiada, jogada no centro da máquina política mais traiçoeira do mundo. A corte da dinastia Tang. Lá dentro, intrigas não eram exceção. Eram oxigênio. Cada sorriso escondia uma intenção. Cada presente carregava veneno simbólico. Cada gesto era calculado como em um jogo de sobrevivência. Mas, entre centenas de mulheres que competiam silenciosamente pelo olhar do imperador Taizong, apenas Wu Zetian enxergava o jogo por completo. Enquanto outras disputavam atenção com beleza, ela estudava sistemas, pessoas, ritmos e brechas. Com seus olhos escuros e observadores, Wu percebeu que o segredo para ascender não estava no encanto, mas na precisão. Ela observava como eunucos controlavam o fluxo de informações, como generais se curvavam por conveniência e como ministros se odiavam mais do que temiam o imperador. A corte era um mosaico de cobras tentando engolir umas às outras, e ela aprendeu rapidamente que só sobreviveria se tornasse a mais silenciosa de todas.
Durante anos, Wu ouviu sem ser ouvida, serviu sem ser notada, memorizou sem ser questionada. Até que uma doença enfraqueceu o imperador Taizong. Aos 14 anos, Wu percebeu a primeira fissura real no império, as lutas internas pela sucessão. Taizong tinha vários filhos, e o mais promissor deles era Li Ji, um jovem gentil, tímido, facilmente manipulado. Exatamente o tipo de homem que alguém como ela poderia moldar. O palácio inteiro ignorou essa possibilidade, menos Wu Zetian. Ao contrário das outras concubinas, ela não buscava agradar Taizong. Ela focou no futuro, e quando Taizong morreu, o que deveria ser o fim de sua vida na corte se transformou no início do capítulo mais perigoso. A tradição mandava que concubinas do imperador falecido fossem enviadas a mosteiros para viver uma vida de silêncio, oração e esquecimento. Wu foi arrancada do palácio e colocada em um templo. Ali, entre freiras resignadas, ela esperou. Mas Wu não era do tipo que aceitava destino. Sua mente trabalhou em silêncio, calculando possibilidades. Ela sabia que Li Ji, agora imperador Gaozong, havia desenvolvido um fascínio por ela antes mesmo de Taizong morrer. E assim, Wu criou seu momento. Quando Gaozong visitou o templo, encontrou Wu não como uma concubina derrotada, mas como uma presença magnética, segura, inteligente e profundamente consciente do jogo que estava jogando. Ele a trouxe de volta para o palácio, algo quase sem precedentes. E esse retorno inflamou toda a corte. As concubinas mais poderosas viram uma ameaça. Ministros murmuraram sobre mau agouro. A imperatriz Wang a enxergou como rival. E foi nesse ambiente hostil que Wu Zetian revelou sua verdadeira natureza. Uma estrategista capaz de transformar fragilidade em arma. Ela estudou cada movimento da imperatriz Wang, cada indecisão, cada inimiga oculta e usou paciência para deixar as contradições internas da corte explodirem sozinhas. Wu nunca atacava primeiro. Ela criava o cenário perfeito para que outros se destruíssem, e quando a imperatriz Wang e a concubina Xiao tentaram esmagá-la, Wu reagiu com uma frieza que marcaria toda a sua ascensão. Acusou suas rivais de bruxaria, manipulação e infertilidade. Mobilizou ministros que deviam favores. Alinhou generais dispostos a servir. E atingiu Gaozong emocionalmente, convencendo-o de que apenas ela era digna de confiança. O palácio assistiu em choque à queda da imperatriz Wang. Wu Zetian se tornou a nova imperatriz consorte. Mas isso era apenas o começo. Ela ainda tinha um império inteiro para conquistar. Wu iniciou um processo silencioso de reestruturação política. Afastou ministros que desprezavam mulheres, elevou estudiosos meritocráticos, reorganizou burocracias e criou redes de informantes em todas as províncias. Ela sabia que nascia ali a semente do que um dia seria um reino governado por ela, uma mulher. E, ao mesmo tempo, cultivou sua imagem pública com maestria. Piedosa para o povo, leal para a família imperial, disciplinada para os burocratas. A corte temia sua inteligência. O povo começava a admirar sua força. E o império, sem perceber, estava sendo moldado por ela desde as sombras. Wu Zetian ainda não era imperatriz absoluta, mas já era a mente dominante da dinastia Tang. Cada passo era estudado, cada silêncio era calculado, cada gesto era investimento estratégico. A mulher que começara como concubina secundária tornava-se a entidade mais poderosa do palácio. E logo, muito em breve, se tornaria a única mulher da história da China a ocupar o trono supremo. Mas antes disso, viria o capítulo mais sombrio de sua ascensão. Zenóbia de Palmira nasceu em um ponto onde 3 mundos se chocavam: o romano, o persa e o árabe.
Era impossível crescer ali sem aprender que a sobrevivência dependia não apenas de força militar, mas de inteligência cultural, domínio comercial e, sobretudo, leitura psicológica. Palmira era uma joia do deserto, enriquecida pelo comércio de caravanas que cruzavam a Rota da Seda, mas também era um alvo. E Zenóbia cresceu assistindo reis e legados romanos, tratando sua cidade como uma vassala próspera, nunca como uma potência. Desde cedo, ela entendeu que Palmira só seria livre quando dominasse o próprio destino. Zenóbia falava várias línguas, recitava filosofia grega, estudava estratégias persas e memorizava genealogias tribais árabes, mas, acima de tudo, possuía um magnetismo que transformava presença em autoridade. Ela não ordenava, ela inspirava obediência. Quando se casou com Odenato, governante de Palmira e aliado de Roma, Zenóbia não se contentou com o papel de esposa. Tornou-se conselheira estratégica dele, ajudando-o a derrotar os persas e a estabilizar uma região inteira. Mas quando Odenato foi assassinado em circunstâncias misteriosas, talvez por rivais internos, talvez por mandado romano, Zenóbia não chorou em público. O deserto não respeita lágrimas, respeita ação. Assumiu o trono como regente de seu filho, mas todos sabiam que quem governava era ela. E enquanto Roma sofria crises internas, imperadores efêmeros e invasões bárbaras, Zenóbia viu a oportunidade que nenhuma rainha antes dela ousou agarrar: transformar Palmira de vassala a império. Em segredo, reuniu generais, chefes tribais e comerciantes influentes, construindo uma aliança respaldada por riqueza, lealdade e promessa de autonomia. Então, atacou. Primeiro, tomou o Egito, centro econômico vital. Depois, avançou pela Síria, Palestina e parte da Anatólia. Em poucos meses, Zenóbia controlava metade do Oriente Romano. Mas o mais impressionante não foi a conquista militar, foi a administração política. Ela criou moedas próprias, usou propagandas com sua imagem, reivindicou descendência de Cleópatra para legitimar seu reinado e transformou Palmira em um centro intelectual onde filósofos, médicos, astrônomos e artistas floresciam sob seu patrocínio. Zenóbia sabia que impérios não se sustentam apenas com espadas, mas com significado. Por isso, sua corte mesclava tradições árabes, romanas e gregas, criando uma identidade híbrida, moderna e irresistivelmente poderosa. Ela se apresentava como libertadora, não usurpadora, e funcionou. Povos do Oriente começaram a vê-la como alternativa real a Roma, mas Roma não tolera rivais. Quando Aureliano se tornou imperador, encontrou um império em colapso e uma rainha no Oriente que parecia prestes a substituí-lo. Aureliano era militar, disciplinado, frio e implacável. E decidiu que Palmira precisava ser destruída antes que crescesse demais. Iniciou então uma campanha brutal, avançando pelo Oriente e derrotando os exércitos de Zenóbia um por um. Mas a rainha não recuou facilmente. Ela lutou, negociou, usou estratégias psicológicas e até tentou formar alianças com os persas. Nenhuma outra rainha enfrentou Roma assim, de igual para igual. Quando Aureliano cercou Palmira, Zenóbia tentou fugir para buscar reforços, mas foi capturada às margens do Eufrates. A imagem da rainha acorrentada percorreu o império, usada por Roma como símbolo de dominação. Mas mesmo acorrentada, Zenóbia mantinha uma postura que humilhava seus captores. Não havia medo em seus olhos, havia cálculo. Há duas versões sobre seu fim. A romana, que diz que ela foi exibida no triunfo de Aureliano e depois viveu uma vida confortável na Itália. E a oriental, que afirma que ela se recusou a ser usada como troféu e tirou a própria vida. A verdade é incerta, e talvez seja melhor assim. Zenóbia vive no lugar onde lendas prosperam. O que importa é o impacto,
Ela foi a única rainha da antiguidade a desafiar Roma com um império inteiro às costas. Criou um estado multicultural, ousado, sofisticado e poderoso. Transformou Palmira em símbolo de resistência contra um colosso. E provou que liderança não é questão de gênero, é questão de visão. Zenóbia não apenas governou, ela remodelou o Oriente, e seu nome ecoa até hoje como a mulher que ousou olhar o maior império do mundo nos olhos e atacar primeiro. Ana Nzinga nasceu em Dongo, no coração da atual Angola, em um mundo onde cada sopro político era uma batalha e cada aliança era uma faca escondida sob a mesa. Era filha de um rei africano que governava entre pressões internas de linhagens rivais e a ameaça crescente dos portugueses que avançavam pelo litoral em busca de escravos, território e monopólio do comércio. Desde pequena, Nzinga presenciou esse ambiente de tensão permanente, onde diplomacia e guerra eram indissociáveis. Diferente de outras princesas, ela não foi criada para obedecer, mas para observar. Quando acompanhava o pai em reuniões, ficava em silêncio absoluto, analisando cada gesto, cada palavra medida, cada hesitação. Seu pai dizia que ela era como um falcão, não fazia barulho, mas via absolutamente tudo. Essa habilidade se tornaria a essência da sua liderança. Quando seu irmão assumiu o trono após a morte do pai, o reino entrou em crise. Os portugueses usavam tratados para enganar, missões religiosas para manipular e mercadores para infiltrar agentes. Rebeliões internas, fome e guerras transformaram o reinado dele em um campo minado. Em desespero, ele convocou a irmã, a única pessoa capaz de falar com os portugueses sem se curvar. Foi nessa missão diplomática que Ana Nzinga mostrou ao mundo por que entraria para a história. Quando chegou à fortaleza de Luanda, foi recebida com arrogância. Os portugueses haviam colocado uma única cadeira na sala, para o governador. Nzinga deveria sentar-se no chão, simbolizando submissão. Mas ela não aceitou a humilhação. Ordenou que uma de suas servas se ajoelhasse atrás dela, oferecendo as costas como assento. Nzinga sentou-se com dignidade e olhou diretamente para o governador, não de baixo para cima, mas de igual para igual. Aquela cena, registrada em relatos portugueses, não foi apenas ousadia. Foi uma declaração de guerra psicológica. Ela assinou um tratado que beneficiava seu povo, mas sabia que nada daquilo duraria. Os Jutos portugueses não respeitavam acordos, respeitavam poder. E quando seu irmão morreu, Nzinga assumiu o trono, sabendo que enfrentaria dois inimigos simultâneos: os colonizadores estrangeiros e nobres internos que não aceitavam ser comandados por uma mulher. Ela respondeu às duas ameaças da mesma forma: estratégia. Nzinga reorganizou alianças tribais, armou seu povo com armas capturadas e transformou vilas inteiras em fortalezas móveis. Ela criou uma rede militar baseada em velocidade, surpresa e terreno. Usava as florestas e rios como armas. Explorava a ganância portuguesa contra eles mesmos, incentivando disputas internas entre colonos, missionários e mercadores. Quando percebeu que os portugueses estavam vulneráveis, fez algo impensável. Aliou-se aos holandeses para expulsá-los de Luanda. Era um movimento arriscado, mas genial, e quase funcionou. Por um período curto, ela chegou perto de reconquistar toda a costa. Mas a vitória holandesa não duraria. Quando Portugal retomou o controle, iniciou uma guerra implacável contra Nzinga. E é aqui que ela se transforma em mito. Com mais de 60 anos, Nzinga liderava batalhas pessoalmente. Cavalgava na linha de frente, negociava com emissários, treinava soldados, reorganizava aldeias inteiras e protegia refugiados.
Ela governava com mão de ferro, mas com uma clareza estratégica que nem os portugueses conseguiam ignorar. Nzinga transformou guerreiros escravizados em exércitos libertos, transformou aldeias devastadas em centros militares, transformou perdas temporárias em recuos estratégicos e transformou cada derrota em uma lição que aperfeiçoava seu estilo de guerra. Ela nunca se rendeu mentalmente. A cada década surgia um novo governador português, arrogante, confiante, convencido de que finalmente a derrotaria. E todos, sem exceção, falharam. Nzinga redefiniu o conceito de resistência africana. Quando morreu, com cerca de 80 anos, havia garantido uma trégua inédita, assegurado autonomia parcial e, mais importante, destruído o mito europeu de invencibilidade. O impacto dela ecoou por séculos e inspirou movimentos de libertação africanos modernos. Ana Nzinga não fundou um reino. Ela sustentou uma nação inteira quando tudo dizia que era impossível. Foi estrategista, diplomata, guerreira, governante e manipuladora política em um nível que poucos líderes da história alcançaram. E, acima de tudo, provou que o poder não pertence a quem o recebe, mas a quem tem coragem de enfrentá-lo. As mães dos clãs vikings não aparecem nos registros oficiais como rainhas, generais ou governantes, mas isso não significa que tinham menos poder. Significa apenas que exerciam um tipo de autoridade tão profundo, tão silencioso e tão decisivo que os cronistas medievais, quase sempre homens, não ousaram registrar. No universo viking, onde as sagas falam de machados, tempestades e sangue derramado, havia um outro poder caminhando entre as longhouses, um poder que não precisava de espada, o das mulheres que ditavam o destino dos clãs. Elas eram chamadas de mães, mas essa palavra não descreve nem 10% do que eram. Na prática, comandavam a economia, organizavam expedições, decidiam casamentos estratégicos, negociavam alianças entre famílias e, acima de tudo, moldavam a mentalidade dos guerreiros que partiam para o mar. Um viking poderia brandir um machado, mas era sua mãe quem definia para quem, quando e por que ele o faria. Essas mulheres controlavam o que realmente movia a sociedade nórdica: honra, reputação e continuidade do clã. Em uma longhouse, quando os homens partiam para saques ou comércio, eram elas que administravam o território, cuidavam das colheitas, distribuíam recursos, julgavam conflitos internos e puniam traidores. A maioria das pessoas imagina que as mulheres vikings eram passivas, mas relatos arqueológicos mostram tumbas femininas com armas, chaves de comando e símbolos de autoridade espiritual. Cada chave pendurada no cinto de uma mulher representava controle direto sobre armazéns, celeiros, estoques de armas, cavalos e escravos domésticos. Em outras palavras, elas não só mandavam, elas eram a infraestrutura que sustentava o clã inteiro. E entre todas essas funções, a mais importante era a decisão sobre o futuro dos filhos. Quando um jovem viking buscava a honra, não era ao pai que perguntava se deveria embarcar em uma expedição, era a mãe. E se ela dissesse não, nenhum chefe ousaria contradizê-la, porque essas mulheres eram guardiãs do destino familiar. Uma perda poderia destruir gerações inteiras, mas quando diziam sim, isso vinha carregado de bênçãos, rituais e advertências que moldavam a psicologia dos guerreiros. Em muitas sagas, quando um filho hesita em lutar, é a mãe quem o confronta, não com violência, mas com palavras que queimam mais do que fogo. Lembranças de ancestrais, promessas feitas, deveres de linhagem. E quando o filho volta derrotado, é ela quem decide se a vergonha será esquecida, corrigida ou castigada. Havia também as volvas, mulheres xamânicas capazes de ditar o destino através de rituais, visões e cantos ancestrais. Nenhum rei ignorava uma volva.
Em momentos de crise, de guerra ou de mudança climática, eram elas que interpretavam os sinais dos deuses. Aconselhavam se o clã deveria migrar, atacar ou esperar, e muitas vezes suas palavras valiam mais do que o comando de um chefe. Essas sacerdotisas carregavam cajados, peles de animais e amuletos de ferro e bronze, objetos que representavam autoridade espiritual direta. Quando uma volva chegava a um vilarejo, ninguém dormia. Todos apagavam o fogo, ofereciam comida, joias e sacrifícios, porque a presença dela significava que algo grandioso estava prestes a acontecer. E ao contrário dos sacerdotes de outras culturas, que eram figuras passivas, as volvas influenciavam diretamente nas decisões políticas. Elas podiam afirmar que um casamento traria guerra, que uma viagem traria desgraça, ou que um guerreiro específico estava destinado a liderar. E quando falavam, ninguém contestava. A maior prova de sua influência está no fato de que muitos chefes vikings só embarcavam em grandes expedições depois de ouvir o conselho de uma dessas mulheres. Mas talvez o traço mais impressionante dessas mães fosse a habilidade de manipular alianças matrimoniais. Elas escolhiam as esposas dos filhos não pela beleza, mas pela força política. Uma jovem capaz de administrar terras, liderar servos e defender a propriedade era considerada mais valiosa do que qualquer ornamento. Era comum que uma mãe observasse uma pretendente por semanas antes de aprovar o casamento. Uma união errada poderia destruir o clã. Uma união certa poderia transformar um guerreiro comum em líder de uma região inteira. Era esse controle absoluto sobre o futuro da família que transformava essas mulheres em forças políticas invisíveis. E, quando necessário, elas também sabiam fazer guerra. Não na linha de frente, mas dentro da Longhouse, onde decisões mais sangrentas eram tomadas. Existem relatos de mulheres que incitaram confrontos, planejaram emboscadas, financiaram expedições e até vingaram mortes de parentes quando os homens hesitaram. Isso porque, para uma mãe viking, a honra da família era mais importante do que a própria vida. A história fala muito de Ragnar, Rollo, Bjorn e Harald, mas esquece que nenhum deles teria existido sem as mãos firmes das mulheres que os moldaram. Eram elas que ensinavam disciplina, coragem, firmeza, astúcia e a importância de proteger a linhagem. Eram elas que decidiam se um guerreiro estava pronto para navegar, e eram elas que mantinham os clãs vivos enquanto os homens morriam em batalhas. As mães dos clãs vikings não governaram como rainhas, governaram como raízes, invisíveis para quem olha a árvore, indispensáveis para que ela exista. Elas sustentaram o mundo nórdico e, ao fazer isso, definiram uma das sociedades mais temidas, respeitadas e complexas da história. O legado dessas mulheres, Dido, Helena, Ranavalona, Irene, Vusetian, Zenóbia, Ana Nzinga e as mães dos clãs vikings, não desapareceu por acaso. Foi arrancado da história com precisão cirúrgica. Cada uma delas representava algo que as estruturas de poder do passado temiam. Autonomia feminina, inteligência estratégica, autoridade espiritual e capacidade de governar sem depender de homens. E sociedades construídas sobre ego masculino não toleram mulheres que não apenas desafiam ordens, mas reescrevem regras. O apagamento começa sempre da mesma forma. Cronistas homens, pagos por reis e sacerdotes, escreviam versões da história onde mulheres poderosas eram descritas como perigosas, cruéis, manipuladoras, demoníacas ou, pior ainda, simplesmente ignoradas. O objetivo não era apenas diminuir o valor delas, era impedir que outras mulheres se inspirassem nelas. Por isso, os feitos de Dido foram reduzidos à tragédia romântica por Virgílio, ignorando totalmente sua genialidade política e econômica.
Helena foi transformada em santa, passiva, sem mencionar que seu domínio estratégico sobre símbolos religiosos reorganizou o maior império cristão da história. Ranavalona foi pintada como monstro por europeus que odiavam o fato de ela ter mantido Madagascar independente. Irene virou vilã por ter feito exatamente o que imperadores homens faziam todos os dias: eliminar ameaças ao trono. Wu Zetian foi rebaixada a adúltera e assassina na maior parte dos registros, mesmo sendo uma das governantes mais eficazes da história chinesa. Zenóbia virou nota de rodapé romana, mesmo tendo conquistado metade do Oriente. Ana Nzinga foi demonizada como bárbara por ter vencido Portugal repetidas vezes, e as mulheres vikings foram simplesmente apagadas, porque admitir que clãs inteiros dependiam de decisões femininas era inadmissível para autores medievais. O que todas essas histórias têm em comum? Simples. Cada uma delas provou que não existe poder natural masculino. Existe apenas poder. E algumas mulheres sabiam usá-lo melhor do que qualquer rei. E é isso que assusta. Porque o que torna essas mulheres perigosas não foi sua crueldade, ambição ou violência, mas sua competência. Elas faziam o que homens faziam, mas com mais precisão. E sociedades patriarcais não perdoam mulheres que superam homens em jogos considerados masculinos. Outro motivo para o apagamento foi político. Muitas dessas rainhas governaram períodos de transição, crise ou colapso, e vencedores sempre reescrevem a história. Quando Roma derrotou Zenóbia, precisava transformá-la em arrogante rebelde, nunca em grande estrategista militar, para não diminuir a vitória romana. Quando Wu Zetian morreu, a aristocracia Tang precisou difamá-la para restaurar o domínio masculino. Quando europeus colonizaram Madagascar, reescreveram o reinado de Ranavalona como tirania absoluta para justificar a própria invasão. Quando o cristianismo se consolidou, transformar Helena em figura totalmente submissa era mais útil do que admitir seu papel político gigantesco. É sempre assim. Rainhas ficam perigosas não quando governam, mas quando suas histórias inspiram. Outro fator crucial foi a manipulação narrativa. Autores masculinos transformavam vitórias femininas em acasos e erros masculinos em tragédias inevitáveis. Nos textos oficiais, homens são fortes, ousados, determinados. Mulheres são emocionais, vingativas, instáveis, a menos que sirvam docilmente ao poder masculino. Isso cria uma ilusão histórica, onde mulheres parecem incapazes, quando, na verdade, foram intencionalmente apagadas. E talvez o apagamento mais cruel seja o das mães vikings, porque não existe um nome específico, um trono ou um reinado. Existe apenas o silêncio. Ninguém escreveu sobre elas porque ninguém tinha interesse em admitir que boa parte da estrutura social nórdica dependia de mulheres. Mas quando arqueólogos encontraram tumbas femininas com armas, chaves e símbolos de comando, toda a narrativa caiu por terra. A verdade sempre reaparece, e o legado dessas mulheres vai além da política. Elas deixaram 3 ensinamentos que aterrorizam qualquer poder dominante. O primeiro é que liderança não exige força física, exige leitura humana. O segundo é que influência real não precisa de cargos, precisa de presença. E o terceiro é que poder silencioso é muito mais perigoso que poder declarado. Essas rainhas dominaram áreas que nenhum rei controlava: crença, honra, moralidade, memória, lealdade, identidade cultural, continuidade de linhagens. A história oficial fala de batalhas, mas a história real é construída nas sombras. E poucas sabiam trabalhar nessas sombras como elas. E esse é o legado proibido delas. Provaram que poder não é algo que se recebe. É algo que se toma, se molda e se sustenta com inteligência estratégica. E mesmo apagadas, continuam vivas em cada fragmento arqueológico, cada ritual preservado,
cada crônica que tentou calá-las, mas, ironicamente, registrou seus nomes. A história tentou escondê-las. Nós as estamos recuperando. Essas rainhas, Dido, Helena, Ranavalona, Irene, Uzetian, Zenóbia, Ananzinga e as mães dos clãs vikings, continuam assustando o mundo porque elas revelam um segredo que atravessa séculos, civilizações e ideologias. Não existe ordem social verdadeiramente estável quando mulheres entendem o próprio poder. Toda sociedade, baseada em hierarquias rígidas, domesticação psicológica feminina e supremacia militar masculina, se sustenta em uma premissa silenciosa: mulheres não podem liderar. Não porque faltem qualidades, mas porque quando elas lideram, o jogo muda. E essas rainhas provaram isso repetidas vezes. O que apavora historiadores tradicionais, governantes antigos e até líderes modernos é perceber que essas mulheres não dominaram pela força bruta, dominaram pela inteligência estratégica, pela manipulação de narrativas, pela leitura emocional, pela reorganização de estruturas e, principalmente, pela capacidade de unir pessoas em torno de ideias e não apenas de armas. Dido construiu um império comercial a partir do nada, usando diplomacia e cálculo político, algo que reis não conseguiam replicar. Helena reorganizou a fé do maior império do mundo usando símbolos e não exércitos. Ranavalona resistiu ao colonialismo europeu por 3 décadas sem ceder, sem se ajoelhar e sem se iludir com promessas. Irene governou o Império Bizantino como imperatriz absoluta em um mundo que dizia ser impossível. Wu Zetian transformou uma dinastia inteira de dentro para fora usando meritocracia e vigilância. Zenóbia confrontou Roma porque acreditava na soberania do próprio povo. Ananzinga venceu psicologicamente cada inimigo que tentou esmagá-la. E as mães vikings sustentaram clãs inteiros, criando sistemas econômicos, sociais e espirituais que nenhum chefe conseguiria manter sozinho. O ponto em comum entre todas elas é simples, mas devastador. Elas não seguiram as regras do jogo. Elas reescreveram as regras. E quando uma mulher muda a estrutura, o mundo precisa admitir que a estrutura nunca foi natural. É por isso que essas figuras históricas foram tão violentamente apagadas, porque revelam a fragilidade das narrativas masculinas. Quando Dido funda Cartago e supera reis, quando Helena reorienta a fé de um império, quando Ranavalona humilha potências europeias, quando Irene toma o trono que deveria pertencer a homens, quando Wu Zetian mostra que governo eficiente independe de gênero, quando Zenóbia supera generais romanos, quando Nzinga manipula colonizadores, quando mulheres vikings controlam clãs inteiros, fica impossível manter o mito da superioridade masculina como base de autoridade. E essa é a verdadeira razão por trás da perseguição, da difamação e do silêncio histórico. O medo. Medo de que essas histórias inspirassem outras mulheres. Medo de que sua existência revelasse fraquezas estruturais. Medo de que seu sucesso provasse que tudo aquilo que os impérios diziam sobre ordem natural fosse apenas propaganda. Até hoje, essas figuras incomodam porque são provas vivas de que mulheres poderosas não são exceções. São apenas exemplos que escaparam do apagamento. Elas jogam um holofote sobre algo que o mundo moderno ainda reluta em reconhecer. Que poder não é genético, nem orgânico, nem divino. É aprendido. E essas mulheres aprenderam o poder melhor do que qualquer governante de sua época. Outro motivo que as torna tão perturbadoras é que todas elas representam formas diferentes de poder. Dido é o poder da construção. Helena é o poder simbólico. Ranavalona é o poder da resistência. Irene é o poder institucional. Wu Zetian é o poder meritocrático. Zenóbia é o poder conquistador. Nzinga é o poder diplomático e psicológico.
As mães vikings são o poder estrutural invisível. Não existe um único modelo. São 8 formas diferentes de dominar, governar, influenciar e deixar legado. Isso destrói completamente o argumento de que liderança feminina é homogênea ou limitada. E talvez o aspecto mais perturbador para as estruturas de poder seja que todas essas mulheres transformaram vulnerabilidade em arma. Dido transformou exílio em império. Helena transformou abandono em espiritualidade política. Ranavalona transformou medo em escudo nacional. Irene transformou maternidade em mecanismo de ascensão. Uzetian transformou concubinato em caminho para o trono. Zenóbia transformou guerra em narrativa de soberania. Nzinga transformou diplomacia em guerra psicológica. As mães vikings transformaram domesticidade em domínio. Vulnerabilidade nas mãos delas não era fraqueza, era munição. Por fim, elas assustam porque expõem outra verdade incômoda. Quando mulheres governam, os efeitos duram séculos. Roma caiu, mas Helena moldou o cristianismo para sempre. Palmira foi destruída, mas Zenóbia virou símbolo de identidade nacional e resistência oriental. Madagascar foi colonizado, mas Ranavalona se tornou ícone de independência africana. Os Tang ruíram, mas Wu Zetian permanece como a governante mais poderosa da China pré-moderna. Os vikings desapareceram, mas a força feminina atravessou o Atlântico nas sagas e na cultura. Cada uma delas plantou algo que nenhuma força militar conseguiu arrancar. E isso apavora. Porque prova que quem controla o futuro não é quem empunha a espada, é quem molda a memória. E essas mulheres moldaram a história mesmo quando o mundo tentou apagá-las. Hoje, ao recuperarmos seus nomes, suas táticas, suas mentes e seus reinos, estamos tocando na ferida que impérios passaram séculos tentando esconder. As rainhas mais perigosas da história não foram aquelas que mataram mais, foram aquelas que pensaram melhor. E agora que suas histórias voltaram à tona, o mundo não pode mais fingir que elas não existiram.